Olá, aqui é a professora Betânia de Biologia e nós vamos ter uma aula hoje sobre o núcleo celular. Gente, nas aulas anteriores vimos, né, que todos somos formados por células, todos os seres vivos, exceto os vírus, né, porque os vírus não são células, mas bactérias, plantas, animais, né, todos somos formados por células. E a nossa célula tem uma central de comando. Essa central de comando nada mais é do que o próprio núcleo celular, tá certo? Então, só vai ter exceção nas células procariontes, que são as bactérias. Elas não possuem núcleo celular, certo? Mas elas possuem também DNA. Eu vou falar hoje sobre as células que possuem núcleo celular, certo? Que são as células chamadas de células eucarióticas, tá certo? Então, as células eucarióticas, elas vão possuir um núcleo bem definido e dentro desse núcleo vai existir aí o DNA, tá certo? Então, inicialmente, a gente tem que saber que a célula, ela possui um núcleo bem individualizado, tá certo? Ela vai ter uma estrutura como uma membrana chamada de carioteca. Essa carioteca, ela tem perfurações, tá certo? Que serve para quê? Para que tenha conexão com o meio exterior, tá certo? O meio exterior do núcleo. Então, é por esses poros aí que vai ter o quê? Que vai ter a conexão com o meio, certo? Do DNA. Então, vai existir essa carioteca, que é o quê? Que é o envoltório nuclear, certo? Vai ter também o nucleoplasma, né? Que é uma solução aquosa que preenche. E lá dentro tem o quê? Dentro do núcleo vai ter íons, metabólitos, tá certo? Vai ter o próprio DNA e o RNA e também algumas enzimas, tá certo? Aí nós vamos ter o nucleolo, que é nada mais do que uma estrutura assim mais intensa do material genético. E vai ter também o DNA, né, e o RNA. Dentro do núcleo, tá certo? Tem o DNA e vai ter o quê? Vai ter os cromossomos. Mais pra frente eu vou explicar para vocês direitinho, mas eu vou fazer uma comparação aqui com vocês. Observem esse quadro, que a gente vai ter aí o ser humano com 46 cromossomos, né? Nessa tabela, nessa fileira à direita. O homem com 46 cromossomos, o macaco com 48, rato com 44. Olha aí lá embaixo, vocês vão ver samambaia com 1.200. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que não é porque o indivíduo, um ser, ele tenha mais cromossomos, que significa que ele seja mais complexo do que outro, né? Haja visto a samambaia, que tem 1.200, nós só temos 46, né? E os macacos só tem 2 a mais que a gente, né? Ou, por exemplo, essa drosófila é uma mosca, não? Só tem 8 cromossomos. Então, o que seriam cromossomos? Em uma determinada fase do núcleo celular, porque o núcleo celular ele tem fases, tá certo? Então, em uma determinada fase do núcleo celular, a gente vai ter a formação de cromossomos. E esses cromossomos, eles têm formas diferentes, de acordo com o quê? Com o centrômero, que é o quê? Essa cinturinha aí que tem nos cromossomos que vocês estão vendo. Então, se essa cinturinha for no meio, é chamado de metacêntrico, mais para cima é submetacêntrico, mais aí tem acrocêntrico e telocêntrico, tá certo? Então, esses 2 ladinhos que esse cromossomo aí no formato de X tem é chamado de cromátides irmãs, tá certo? E são chamados de braços, essas partes dele. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo é o cariótipo humano, tá certo? O nosso cariotipo humano. Então, nós temos 46 cromossomos, sendo que são 23 aos pares. Então, nós temos aí os cromossomos, o nome deles é um número, tá bom? Então, a gente vai ter aí o cromossomo 1, cromossomo 2, o 3, até o 22. Quando chega lá no 22... aí vai ter uma diferença, que vai ser os únicos que são chamados por letras, que é o X e o Y, tá certo? Então, por exemplo, quando for o sexo vai depender do quê? Da presença do XY, tá certo? Então, por exemplo, o homem é XY, a mulher é XX. O nosso DNA, ele é formado de quê?
ele é formado dessas estruturas, dessas moléculas grandes, né? E essas moléculas, elas recebem esses grupos aí, que é a adenina, guanina, citosina e timina, no DNA. Já o RNA, no lugar da timina, vai ter a uracila, tá certo? Então, no livro de vocês está especificando. O nosso DNA é responsável por quê? O nosso DNA é responsável pelas características do nosso corpo, todas as características, as nossas tendências de ter algumas doenças, cor do nosso cabelo, cor do olho, textura da pele, tudo vem impresso no nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele é o quê? Ele é a receitinha para fazer um ser humano. Todas as suas características estão aí. É claro que algumas características que a gente vai manifestar, elas são fenótipas, ou seja, eu vou, por exemplo, eu sou mais gordinha, minha irmã é mais magra, mas é porque eu me alimento, como muito, não pratico atividade física, então eu vou ser mais gorda. Então isso aqui é um fenótipo, tá certo? Vocês estão vendo aqui, tá bom? Aqui nessa figura nós temos 5 momentos, tá certo? No primeiro momento, aí nesse 1, a gente vai ver o quê? A nossa molécula de DNA. Observem que existe a molécula da água, né, H2O? Nós temos o DNA, que é uma molécula longa, tá certo? Em 2, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver o DNA. Aqui na 1 ele está ampliado, na 2 ele está mais fininho. Então, tem um momento da célula que ele se enrosca numas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de estonas, tá certo? Então, ele se enrosca, se enrosca, se enrosca. Aqui em 3, vocês vão estar vendo o quê? Uma cromátide, que ela não está condensada, ela está alongada, tá certo? Por quê? Porque tem um momento celular que ela está ali, ó, só alongada, tá certo? Aí vai ter outro momento celular que no caso também é DNA, também é cromossomo, ela vai começar o quê? A se condensar, tá certo? Ela vai começando a se condensar. E aí na 5, vocês estão vendo já o cromossomo, que é a cromátide, que é a mesma coisa de DNA, todo condensado, tá vendo? Então, o DNA ele é fininho, como a gente tá vendo aí na figura 3, aí acontece que em um dado momento, que eu vou falar mais pra frente, ele vai se enroscando nessas bolinhas, que são proteínas, chamadas de estonas, aí ele vai criando a forma de um cromossomo, certo? Aqui tem outra imagem que tem no livro de vocês. Então, a gente tá vendo aí embaixo um cromossomo. Agora, vamos fazer de conta que eu vou começar a esticar ele. Tá vendo que ele é todo enroscadinho? Por fim, vai vir as estonas, ó, que são as proteínas. Por fim, vem o DNA. É como se eu fosse vendo ele em microscópio. Pronto, agora eu vou falar sobre... A gente já falou sobre o núcleo. A gente já falou sobre o que é um cromossomo, o que é um DNA. Agora, a gente vai falar sobre uma fase... Tá certo? É chamada de intérfase. Vou deixar para o próximo vídeo, certo?